Pessoal, a vida do Bahia agora, do Esporte Clube Bahia, não ficou nada fácil com essa derrota de ontem contra o Cuiabá. Ontem foi um jogo daqueles que digam assim, não é para perder de jeito nenhum. Aliás, não é nem para empatar, não é? Mas digamos, na pior das hipóteses, poderia até empatar, não é? Na pior das hipóteses. Mas veja a situação do Bahia. As chances de queda do Bahia aumentaram para 50%, né? 49,7%. Observe, o Bahia está em 15º lugar, mas você vai dizer, mas está em 15º, tá bom demais, né? Mas veja só, 16º tem 37 pontos, 17º tem 37 pontos também, entendeu? Goiás e Vasco, que vão se enfrentar, e pelo menos um empate pode acontecer. Mesmo empate já empurra o Bahia para a zona de rebaixamento, né? Mas eles vão se encontrar, acho que é Goiás e Vasco. Não, acho que é. Deixa eu pegar aqui a próxima, tá? Deixa eu pegar aqui a tabela, que é pra gente não falar bobagem, né? Vamos pegar a tabela aqui do próximo, das partidas, né? A tabela do Brasileirão tá aqui. Aí nós temos o seguinte, né? Nós temos o seguinte. Olha só, o Bahia está em 15º lugar com 37 pontos, 33 jogos. Aí vem o Vasco da Gama com 37 pontos, com 32 jogos. Então tem um jogo ainda, né? O Bahia tem um jogo da frente, né? Aí vem o Vasco da Gama com 37 pontos. E aqui é onde mora o perigo, meu amigo. Meu amigo e minha amiga, aqui olha só. Cruzeiro tem 37 pontos, só tem 31 jogos. Tem 2 jogos ainda do Cruzeiro, né? 2 jogos ainda do Cruzeiro. Então a situação do Bahia ficou complicadíssima. Essa situação de ontem. A gente vai falar mais sobre isso, né? Vamos para as partidas. Né? Na 34ª rodada, o Curitiba vai ganhar, espero que ganhe, né? Já é o meu sonho. O Curitiba vai jogar com o Cruzeiro dentro de casa. Como o Curitiba está numa situação complicadíssima, já está rebaixado praticamente, mas tem uma sombra de esperança. E aí o Curitiba, porque tem que ganhar todos os jogos e torcer para um xadrez aí, para ver se salva, né? O Curitiba vai jogar com o Cruzeiro dentro de casa às 16 horas amanhã, certo? Então é torcer para o Curitiba vencer o Cruzeiro. Se o Cruzeiro vencer, então o Cruzeiro já vai para 40 pontos, então já joga o Bahia para a zona de rebaixamento, certo? Se o Cruzeiro empatar, joga o Bahia para a zona de rebaixamento também. Agora não terminou aí não terminou ainda não. Vamos lá pegar a situação, Vasco e América. Domingo, Vasco da Gama dentro de casa pega o América, certo? América de Gerais, que já está 100% rebaixado. O que é que o América vai fazer? Né? Se o Vasco empatar, empurra o Bahia para a zona de rebaixamento. Ok? O Bahia vai pegar o Atlético Paranaense, mas já pela 34ª rodada, então, né? Considerando a do Cruzeiro, que ainda tem 2 rodadas para jogar, que o Bahia já jogou, né? Por exemplo, o Cruzeiro vai jogar com o Fortaleza neste sábado, às 18h30. É uma rodada referente à 30ª rodada. Tá bom? Então, a situação do Bahia é periclitante, é dramática. E é o seguinte, meus amigos, assim, tudo bem, tem chances, tem 50% de chance ainda de não ser rebaixado. Claro, não vão jogar a toalha de vez, né? Não vão jogar a toalha de vez, mas venhamos e convenhamos. O Bahia, com esse time, com esse futebolzinho que está rodando aí, ridículo, né? Ridículo. Esse futebolzinho que fez contra o Cuiabá, você acha que vai
pelo menos empatar, o Bahia precisa de 2 triunfos, ou vitória, tanto faz, isso é besteira, né? Precisa de 2 vitórias para se livrar do rebaixamento e pelo menos um empate, acredito. Que o Bahia com 2 vitórias vai para 43 pontos, então se tiver um empate vai para 44, acredito com 44, mas se for 45, então o Bahia tem que vencer 2 e empatar 2, não é? Essa é a situação. Aí veja só, o Bahia jogou com esse time, o mesmo time que jogou praticamente contra o Grêmio, não é isso? Grêmio, quase o mesmo time, não foi, acredito que foi isso aí, né? Mas tem uma mudança, pequena mudança aí, né? Então, o Tassiano, por exemplo, não pôde jogar, né? Mas aí, fez um jogo pífio contra o Cuiabá. Lembrando que lá em Cuiabá, o Bahia empatou, o Bahia do velho Paiva conseguiu empatar com o Cuiabá. Então já foi uma vitória esplendorosa, né? Foi um empate, mas como se fosse uma vitória, tá? Vou falar vitória mesmo, não tô nem aí, tá? Nessa besteira. Então, o Bahia perdeu de goleada 3-0 para o Cuiabá. Aos 18 dos 19 minutos do primeiro tempo, o Camilo Cândido, sem querer, né, para livrar a bola, bateu a mão dele na bola. Então foi pênalti. Mas se o problema fosse só isso, foi pênalti, tudo bem, a gente vai, faz o gol, empata, né? Não foi isso não é? Além da queda, o coice. Pênalti, expulsão do Camilo Cândido, certo? Bom, aí o Bahia morreu. O Bahia morreu nesse jogo, porque se o Cuiabá, que é um time de retranca, que não tem vergonha nenhuma de jogar retrancado, sabe jogar retrancado, como põe uma chave e um cadeado na sua zaga lá, no meio de campo, não passa ninguém, tá? 8 jogadores fechando o meio campo. Bom, e aí o que acontece? 2 jogadores livres para pegar os rebotes, né? Os contra-ataques. E aí o que acontece ainda mais, claro, a situação ficou tranquilíssima para o Curitiba. Tranquilíssimo para o Curitiba, que nada, para o Cuiabá, né? Tranquilíssimo para o Cuiabá. Então, se com 11 homens já não estava dando, com 10, aí é que não daria mesmo, né? Então, o que é que o Rogério Ceni fez? Tirou o Biel, que eu não tiraria o Biel, né? Não tiraria o Biel, e colocou o Juba, que aparentemente nos primeiros minutos até que fez alguma coisa, mas o Juba foi muito mal também, inclusive, se eu não me engano, né, o segundo gol foi uma falha do Juba, né, e que aproveitou o contra-ataque, o Isidro Pita, e fez o gol tranquilíssimo, certo? Bom, mas voltemos para a tabela. Esse jogo é um jogo que todos nós, torcedores, sem sombra de dúvida, dizemos o seguinte, né? A gente diz o seguinte: aí está praticamente cravado o rebaixamento do Bahia para a Série B. Por quê? Porque as chances do Bahia diminuíram bastante do ponto de vista da tabela, apenas 50% de chance. Os times estão ali no pescoço, colado com o Bahia. O Cruzeiro tem 2 jogos de vantagem ainda, que o Bahia já jogou 2 jogos. O Bahia tem 2 jogos na frente do Cruzeiro, né? Então o Cruzeiro tem 2 jogos ainda para jogar, para fechar a rodada 33. E aí o Vasco, que está com tudo, com todo o gás, também com 37 pontos. Bom, e sem contar que com essa situação, o psicológico dos jogadores estão praticamente zerado. O psicológico está praticamente zerado. E eu digo por quê? Ao final do jogo, os torcedores
vaiando, reclamando, xingando, um grupo de torcedores liderado pelo Gilberto, que foi lá tomar, digamos assim, a satisfação, né? Mas claro, com respeito, pelo que eu vi, o Gilberto estava com respeito, né, com os torcedores, e foi tentar acalmá-los, alguma coisa assim. Mas outros jogadores do Bahia não queriam, inclusive o capitão Canu, certo? Ou seja, essa situação já demonstrou claramente que o psicológico do Bahia, do elenco, foi pro beleléu. Foi pro beleléu, e daqui a 2 dias tem mais um jogo, agora contra o Atlético Paranaense. O Bahia precisa vencer, não pode nem pensar em empatar, tá? E torcer para essa desgraça que estão aí embaixo não superar o Bahia, né? Que a situação é muito complicada, ok? Você tá aqui com derrotismo, com pessimismo. Não. Então é o seguinte, agora vai outra parte do meu vídeo, tá? De desabafo, além do que eu já falei, ok? Primeira coisa, seu Cadu Santoro, como diretor de futebol, é uma vergonha. Aliás, esse time do Bahia não ser rebaixado é até uma injustiça, considerando o futebol que faz, né? Eu digo, como torcedor apaixonado que eu sou do Bahia, não quero de jeito nenhum que o Bahia seja rebaixado. Mas com esse futebolzinho que está fazendo aí, o Bahia não ser rebaixado é até uma injustiça. O Vasco está com tudo. Acho que o Vasco não vai ser rebaixado. Olha, sabe os times que podem ser rebaixados claramente? Bahia, Goiás, dos 2 que faltam, porque a América e Curitiba já estão rebaixados, né? Então, Bahia e Goiás, Curitiba e América são os 4 times que vão para a Série B, certo? Até hoje, essa é a situação. Se fosse hoje, claro, o Bahia não seria rebaixado ainda pela situação aí confortável que está hoje, mas a partir de amanhã a situação já é outra, porque tem o jogo do Coritiba com o Cruzeiro. A gente torce para o Coritiba ganhar, o Cruzeiro ganhando, então já desbanca o Bahia. E vai ter o jogo do Vasco da Gama, né? Vai ter o jogo do Vasco da Gama contra quem? O Santos já disparou, o Santos já está tranquilo, vai jogar com o São Paulo. O Santos não vai ser rebaixado, pode ficar tranquilo, santistas da Vila Belmiro, que não vai ser rebaixado, né? Bom, o Vasco da Gama joga com o América de Minas Gerais, como já falei, e claro, o Vasco da Gama ganha do América de Minas Gerais, tá? Isso nem empate sai. Pode acontecer de sair aí um empate, pode acontecer. Então a desgraça já está anunciada, tá? A desgraça já está anunciada para o Bahia, considerando esse jogo de ontem, ok? Então, seu Cadu Santoro é uma vergonha. Grupo City, uma vergonha essa administração do Grupo City nesse primeiro ano do Bahia City, uma vergonha mesmo. Contratou jogadores pífios, pernas de pau, a maioria desse elenco aí. Eu só salvo o Cauli e o goleiro. Somente. Não salvo mais ninguém. Somente o Cauli. E até hoje, porque o futebolzinho que o Cauli fez ontem foi uma vergonha, tá? Foi uma vergonha. Então, só se salva desse elenco aí, até o momento, o Cauli, somente. O Gilberto, mais ou menos, né? Mas está muito aquém daquele futebol que ele fez no primeiro jogo pelo Bahia. Muito aquém mesmo, né? Luciano Juba, um sonho, uma briga besta para contratar o Luciano Juba, e ele está aí perdido, sem espaço, com medo. É outra realidade. Ele tem futebol? Tem sim. Fez um bom futebol, bons jogos no esporte, muito bem. Mas a camisa pesou. Olha, o Bahia é um time grande. Você, queira do esporte, queira ou não,
acreditar, aceitar, o Bahia é um time grande. Então o jogador que chega no Bahia, quando sente o peso da camisa e da torcida do Bahia, treme, né? Se não tiver o psicológico preparado, se não tiver a capacidade. É isso que acontece com os jogadores que chegam no Bahia. Isso com a maioria dos jogadores que chegam no Bahia. Aí um jogador novo, como olha só, a vergonha do Grupo City com o seu Cadu Santoro, traz o Rony Chaves, o menino que ainda está nas fragas. Aí ele se assustou só com o tamanho da torcida, né? Só com o tamanho da torcida ele se assustou, não conseguiu jogar nada. Até que joga alguma coisa lá no Equador, mas não conseguiu jogar nada. Aí olha só, trouxe o Arthur Salles, jogador que está aprendendo a jogar. Trouxe o Cicinho, que já está em fim de carreira. Pode ter feito alguma coisa boa, está em fim de carreira. Certo? Então, quem mais? Aí trouxe o Mingote da Série C, que fazia gol na Série C. O Mingote. Olha só, isso é um time que o City montou para a Série A do Campeonato Brasileiro. Né? Aí trouxe Everaldo, que ainda é o artilheiro do Bahia, mas que ainda, né, na verdade, o Everaldo é fim de carreira. É fim de carreira. Né? É uma ótima pessoa, não estou falando da pessoa do Everaldo, né? Mas é fim de carreira. Já conseguiu fazer aquele hat-trick, os 3 gols acho que foi contra o Goiás, né? Conseguiu, mas só foi isso mesmo. Isso foi, como se diz assim, a melhora da morte, né? O Everaldo. Aí, quem mais? Aí trouxe o Fumacinha, que aparentemente jogava bem no Atlético Mineiro, mas que não está conseguindo fazer muita coisa no Bahia. O Biel, sim, tem o Biel, que só tem o Cauli. O Biel, que o Rogério Ceni tirou, tem o Biel, que é um jogador bom e que precisa de oportunidade. Trouxe o Ratão, que só impressionou com a voz mesmo, com a voz dele na primeira entrevista, né? Fez aí uns 3 gols, mas não vingou. O Cândido, um jogador que quando fez o primeiro jogo, esse é um ponto esquerda de verdade, né? Um bom jogo. Aí o jogador de seleção do Uruguai, né? Sentiu a camisa do Bahia. Não consegue jogar mais, que preste. Aí tem mais Iago Felipe, um jogador que eu não sei por que insiste que o Iago Felipe é um bom jogador. Tudo bem, né? Ele tem uma certa cadência, como eu digo, mas olha só, inclusive o Rogério Ceni podia ter tirado o Iago Felipe, né? Não, tirou o Biel. Bom, aí Biel, olha o psicológico, saiu batendo cabeça, dando porrada nas coisas, com raiva, porque saiu. Eu entendi no primeiro momento que quando o Rogério Ceni tirou o Biel, eu entendi que ele estava tentando segurar para não levar mais gols. Mas não adiantou. Olha, todas as substituições que o Rogério Ceni fez não serviram para nada. As últimas piores ainda. Então tirou, desmontou a zaga lá e ficou vaga mesmo. Como se diz assim, ficou vaga mesmo, certo? Aí, olha só, não falei ainda de um jogador aí, o Vitor Hugo, que jogava alguma coisa na Turquia, né? Só que depois que chegou, né, teve problemas porque psicológico também, porque, claro, perdeu a mãe dele. O Vitor Hugo não conseguiu jogar, né? Desses zagueiros que tem aí, olha, o Raul Gustavo se machucou pela 2ª vez, não vai jogar mais, acredito que não vai jogar mais pelo Bahia, porque vai terminar o empréstimo dele, né? Esse ano não joga mais e acho que vai se embora para voltar para o Corinthians. Aí tem o Marcos Vitor, que é um bom zagueiro, acho melhor do que o Vitor Hugo. Tem o Gabriel Xavier, que é um bom zagueiro, acho melhor do que o Vitor Hugo. E tem o David Duarte, que também faz alguma coisa boa, tá? Então é isso. Aí, quem mais? O Bahia trouxe ainda, achou pouco, e trouxe o Citadini, um jogador em fim de carreira, porque se machuca demais. O Citadini, ele está na mesma, digamos assim, no mesmo patamar do
Ricardo Goulart. Lembra do Ricardo Goulart? Ele veio machucado, que jogava manco, né? O Cittadino não joga manco, mas também, se a bola bater nele, ele se quebra, né? Ele se quebra em algum canto. Bom, o Danielzinho saiu, né? Voltou para o Fluminense, tá fazendo falta, uma vez que só tem aí o Cittadini, ok? O Mugni não consegue mais fazer muita coisa, e aí, por isso que eu digo, todos esses jogadores pernas de pau, certo? Então, o Grupo City, nota 0 para o Grupo City, para o seu Cadu Santoro, né? O Grupo City, primeiro, por ter trazido um diretor de futebol que não sabe, nunca soube o que era de ser diretor de futebol. Um treinador português arrogante, que não entende nada, nadíssima de futebol, né? Ganhou lá o campeonato, o Independente Del Valle, foi a Sul-Americana, mas isso não quer dizer muita coisa, que já pegou um time já construído, né? Bom, tá? E o Paiva é um treinador de sub-20, um treinador que só treinou 3 times, né? 3 times, ok? Então foram esses que o grupo se trouxe, o Cadu Santoro e o Paiva, e esses jogadores pernas de pau, né? Esses jogadores pernas de pau que não jogam nada. Aí eu nem falei do Diego Souza, que parece ser um jogador mais ou menos, mas que não conseguiu nada no Bahia. Ou seja, esse time, se escapar do rebaixamento, que é muito difícil, tá muito difícil, tá? Não vou me iludir, não vou adoecer por causa disso, tá? Não vou adoecer, vou fazer depois outro vídeo falando sobre isso, tá? Porque, tranquilíssimo, estou tranquilíssimo aqui, ok? O Bahia, se salvar do rebaixamento, é uma sorte, digo isso. Se você que é torcedor do Bahia estiver achando ruim o que eu estou dizendo, dê a sua opinião, tá? Mas o Bahia dificilmente escapa do rebaixamento com esse futebolzinho sem vergonha que está fazendo. Dificilmente. As chances do Bahia caíram bastante, as chances de queda são muito maiores agora. E só faltam 4 jogos, né? Ok? Bom, 4 jogos, né? Eu tinha 4 dentro de casa, já teve, aí tem mais 3, né? Acho que são 5 jogos que faltam. Deixa eu bater aí, exatamente. Só faltam 5 rodadas. Que vai-se embora daqui a pouco. Daqui para o final do início do próximo mês acaba tudo. E aí o Bahia vai o seguinte, até a última rodada, lembra que eu estou dizendo, até a última rodada, brigando para não cair. Ainda vai assim com o aparelho, assim, até a última rodada. Olha, tem uma chance aqui, se ganhar e esse perder, isso aqui vai. A última rodada, tá? Segura aí a velhinha aí, o Bahia vai na segunda rodada contra o América de Minas Gerais, já rebaixado, não tá mais nem aí, né? Então o Bahia precisa ganhar 2 jogos. Tem agora o Atlético Paranaense, tem o São Paulo e tem o América Mineiro lá dentro, né? Lá dentro do campo do América Mineiro, certo? Mas o Bahia vai pegar ainda o Corinthians fora, né? Vai pegar ainda o Corinthians fora e aí o América de Minas Gerais, né? Mas vai pegar o Corinthians fora e o América de Minas Gerais e tem 3 jogos dentro de casa. Desses 3, podia pelo menos ganhar 2, que aí nos livraria de todo sofrimento. Mas tá difícil, como diz o letisgo aí, é difícil, ok? Bom, eu sou o professor Nunes, este é o seu canal, Arquibancada JNS Futebol, canal esse feito para você, torcedor e torcedora do nosso esquadrão de aço, nosso Esporte Clube Bahia, tá? Mas continuo sendo Bahia, vou rebaixado, beleza, né? Tá pagando pelo que fez, se for rebaixado. Se não for, então é uma melhora tranquilíssima, né? Tranquilíssima. É isso aí. Até o nosso próximo vídeo.